Parecia um coral, né? Glória a Deus. Glória a Deus por esse dia, por esse evento. Imersão diante do altar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a vida dos irmãos, né? Pastor Custódio, pastora Mivaneide, a pastora Eli e a missionária Beth. E a Radassa, né? Glória a Deus. Tem mais alguém? Ah, vai chegar. Ou não? Ah, tá. Ok. Deus abençoe, né? Vieram direto de BH, vocês estavam? É? Mais para frente. Santa Luzia, Minas Gerais. Glória a Deus. Acredito que veio um queijo, um doce de leite. Quase. Não deu tempo de chegar. Glória a Deus. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Custódio, pastora Miva, Radassa já são amigos, né? E agora, conhecendo as nossas irmãs aí, em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Graças a Deus. Queria agradecer você, né, que está aqui conosco. Louvado seja Deus. Está faltando mais alguém, tá? Algumas pessoas, né? Daqui a pouco vai chegando, né? Minha sogra vai vir? Ela sempre atrasa, né? E a Cris está fazendo café para nós, né? Glória a Deus. Quem deu esse glória a Deus aí? A Triene. É um chá de gengibre, um chocolate, glória a Deus. Seu Vitório que está conosco, né? Glória a Deus, é o sogro da Amanda, pai do Moisés. E aí quando casa, é o quê? Nós somos o quê? Compadre? Acho que é, né? No interior fala, né? Compadre, né? Eu vim do interior, fala compadre. E o compadre, né? Vitória. Louvado seja Deus. Também está conosco a Sara. Qual o ministério, Sara? Brasil para Cristo. Glória a Deus. Deus abençoe, viu? Em nome do Senhor Jesus. A nossa irmã Fabiana, seu Irineu, né? Da Renascer. É Renascer Escudo, né? Ou renascendo no escudo, né? Renascendo na escudo, enfim. Glória a Deus. Eu vi que eles não chegavam, eu falei, eu vou mandar uma mensagem para o Estevam, né? Para a Sônia, eu falei, libera, né? Em nome de Jesus. Mas glória a Deus. Mais alguém nos visita? Não, né? Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos visitando. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos começar esse curso? Não, né? Mas um seminário, né? De imersão diante do altar. Imersão, né, irmãos? É mergulhar, né? E muitas vezes nós temos medo de mergulhar, né? Eu queria ler um texto, mas antes disso, vamos orar ao Senhor, amém? Glória a Deus. Pastor Peter passou por um procedimento, né, pastor? Não está podendo falar muito, mas acho que amanhã ou depois ele já vai falar alguma coisa, em nome de Jesus, né, irmãos? A dona Helena também, né? Está com uma máscara ali, está um pouco gripadinha, né, dona Helena? Mas já vai passar, né? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vou convidar a Lara para orar. Glória a Deus. Pode subir aqui, filha.
Glória a Deus. Lara é uma mulher de oração, né, Lara? Gosta de fazer o jejum aí dos 3 dias no manto. Lembra do pastor, viu, filha? Sim. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Vamos orar então, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Pai. Nós damos início, Senhor, a este tempo, Pai amado, em que nós nos colocamos, Senhor, à tua disposição para sermos ministrados pelo teu Espírito Santo, Pai. Senhor, eu te louvo, meu Deus, por esta igreja. Eu te louvo, Senhor, por este povo, Pai amado, que se colocou aqui para aprender de ti, Pai. Obrigada, Senhor, pela vida dos líderes, Senhor, que tem proporcionado, Senhor, este tempo à tua igreja, pela vida, Senhor, de cada um que se preparou para ministrar aos nossos corações. Eu te peço, Espírito Santo, vem derramar, Senhor, da tua presença no nosso meio. Faz de nós, Senhor, terras férteis, Senhor, para recebermos a tua palavra, Deus, e que essa palavra, Senhor, venha produzir transformação, Senhor. Venha produzir, Senhor Jesus Cristo, mudança, Senhor, na nossa vida, no nosso caráter, no nosso dia a dia, quando nós estivermos fora, Senhor, dessas portas, dessa parede, que possamos produzir frutos, Senhor, que testifiquem, que glorifiquem o teu santo nome, Pai. Deus, fala com a tua igreja, Senhor. Deus, que venha um tempo novo, um derramar novo sobre as nossas vidas nesta tarde, nestes dias, Senhor. Eu te peço, Pai amado, ministra ao coração de cada um, Senhor. Fala, Pai amado, porque nós temos sede, Senhor, de aprender de ti, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós consagramos este tempo para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, cala a voz do inimigo, todo levante, Senhor, que venha contra este tempo, Pai amado, Senhor, para nos impedirmos de ser ministrados pelo Senhor, Pai amado, que seja agora, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, paralisado, Senhor. Deus, que o teu Espírito tenha liberdade no nosso meio, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos já por tudo aquilo que o Senhor fará nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, filha. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos em reforma, né? Falta o piso aqui da igreja. Aliás, do altar, né? Que a minha cunhada não comprou. Ela esqueceu, né? Ela comprou. Atrasado, né? Glória a Deus. E, bom, só falta, né? E eu achei legal que aqui na madeira fizeram os desenhos. Jesus, os 2 ladrões, né? Jesus é bom, Deus é bom. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou depois colocar o nome da minha família aqui antes de colocar o tapete e pedir a bênçãos do Senhor sobre ela. Depois você vem e coloca o nome da sua família aqui no altar, irmãos. Viu, Gabriel? Vocês estão indo embora, né, para os Estados Unidos, né, filho? Em nome de Jesus, daqui a 1 ano o Brasil vai passar os Estados Unidos. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, né? O Gabriel, ele está indo para os Estados Unidos com a família, agora dia 4. E ele falou, pastor, todo o processo, que eles estão conosco não tem 1 ano, né, Gabriel? E foi algo que Deus falou no coração deles há muito tempo. E ele falou, pastor, todo o processo aconteceu dentro desse tempo aqui, né? E a glória é para Ele, irmãos. Amém? É toda para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, não quero tomar muito seu tempo. Ezequiel capítulo 47, a partir do versículo 13, diz assim, 3. Saiu aquele, Ezequiel 47, a partir do versículo 3. Diz assim, saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas as águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Olha só, nessa visão Ezequiel fala a respeito das águas, né?
E aqui nós entendemos, irmãos, que enquanto os pés dele estão tocando o chão, ele se sentia confiante. Mas quando era necessário você tirar os pés do chão, e aí você ficar na dependência exclusiva de Deus, gera um desconforto. E a igreja, na verdade nós dizemos que acreditamos em Deus, confiamos, nós acreditamos, que nós confiamos, mas na hora que é necessário pôr essa confiança em prática, nós nos comportamos muitas vezes como Ezequiel, né? Porque você vê que no texto ele diz assim, eram águas que precisavam ser atravessadas a nado. Então havia uma possibilidade, né? E aí ele fala, e eu não fui. E eu acredito que esse tempo que nós vamos ter aqui, irmãos, imersão, de mergulhar na presença de Deus, muitas vezes nós não queremos, com medo do resultado, porque muitas vezes o Senhor Deus vai tirar da sua zona de conforto. Então nós muitas vezes queremos ficar ali, né? Aqui me traz segurança, não, então aqui, Senhor, eu vou te louvar, aqui eu vou te buscar. Mas não é isso que Deus quer, irmãos. Deus tem mais para a tua igreja. Então, irmãos, abra o teu coração para esse tempo. Vamos mergulhar na presença do Senhor, irmãos. Tirar os pés do chão, tirar nossa confiança do homem, tirar nossa confiança dos nossos relacionamentos, da nossa conta bancária. Não, irmãos, em nome de Jesus, a nossa confiança está nele. E é um tempo da igreja se relacionar com Deus verdadeiramente, em nome de Jesus. Às vezes eu estava falando com o Carlos ali, nós discutindo sobre um irmão, e eu falei, as pessoas saem hoje da igreja por motivos tão banais, irmãos. Para com isso. Sabe o que é isso, irmãos? É falta de relacionamento, falta de intimidade. Sabe por quê, irmãos? Quanto mais intimidade, quanto mais eu me relacionar, mais eu vou ter que me envolver, maior é a minha responsabilidade com a pessoa. Minha esposa, começamos a namorar. Não façam isso, tá, jovens? Em nome de Jesus. Começamos a namorar, a ficar, né? Aquele tempo era uns catos, né? Ficava, ela ia para a casa dela, eu ia para a minha. Para a minha não, né? Eu ia para a casa que eu morava lá, de uma família. Eu não tinha casa. Mas eu ia para o meu canto, ela ia para o dela. Não tinha intimidade, não tinha responsabilidade, não tinha um compromisso. Aí foi indo. O negócio foi ficando, né? Até que uma hora, ela se aproveitou de mim, engravidou, nós no mundo, aí a intimidade começou, né, a ser maior, sermos mais íntimos. Aí veio o peso da responsabilidade. Muitas vezes nós não queremos nos relacionar com Deus com medo da responsabilidade, porque muitas vezes Deus vai mandar você renunciar. Está fazendo a segunda faculdade, né, filha? Se Deus falar, tá bom. Imagina se você mergulha e ele fala, que bom que você veio. Agora para tudo. Pensou, Gabriel, agora com as passagens compradas? Já pensou, Adriene? Mergulha nesses 3 dias de uma forma que ele fala, que bom. Agora vão para o sertão da Bahia evangelizar. O problema é que nós temos medo, irmãos, do compromisso, de abrir mão daquilo que nós muitas vezes achamos que traz segurança. Mas eu vou te dizer uma coisa, vale a pena você mergulhar, irmãos. Vale a pena se relacionar com Deus. Você nunca vai perder, eu nunca vou perder. Em nome de Jesus, amém, igreja? Que seja um tempo abençoador, irmãos, que possamos sair desses 3 dias cheios de Deus, mais íntimos com Deus.
Em nome de Jesus. Não abra mão, irmãos, dessa intimidade. Lá no final, você vai ver que valeu a pena. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus, amém, igreja? Glória a Deus. Estão prontos? Estão prontos? Amém, glória a Deus. Em nome de Jesus. Deixa eu pegar mais alguém que está bem aqui na foto. Pastor Jonatas. Está quase milionário. Quase trilhardário. Deus fala, agora chega, filho, vem. Pensou que ia aposentar a chuteira, agora que você vai começar. Irmãos, é assim que Deus vai fazer. Jovens, né? Os pais tudo esperando nos filhos. Eu tenho 2 filhas, eu ficava sonhando, irmãos. Podia uma ser juíza, outra médica. Aí eu falava aposentadoria e saúde. Às vezes Deus pode chamar, né? Os nossos filhos. E vocês, jovens, estejam disponíveis para o Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Deus, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e todo o louvor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, gente, como é maravilhoso. Como é maravilhoso a gente poder sorrir, sim? Sorrir, poder adorar, cantar. Não é verdade? Está todo mundo blindado. Todo mundo poderoso no Senhor. E nós vamos começar com uma canção que todos vocês conhecem. E nesse momento, eu quero falar para vocês um pouquinho do que quer dizer a nossa imersão. Aqui é a minha casa, né? Meus filhos, né? Me sinto em casa e estou muito feliz de estar aqui com vocês. É sempre um prazer voltar aqui e eu sinto falta daqui. A gente sente tão à vontade que nós trouxemos a Daça para ser batizada aqui. Né? E hoje ela está voltando, adorando ao Senhor. E eu quero pedir uma coisa. Os levitas da igreja, levanta a mãozinha assim. Vocês leram Neemias, levitas? Olha, tem tarefas para vocês. Tá bom? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Imersão é algo extraordinário. Mas a gente não pode imergir naquilo que a gente não conhece. Não é verdade? Para você imergir e entrar num caminho para você chegar diante do altar, diante da sala do trono, então você precisa saber o caminho, não é? Eu me lembrei há pouco de uma viagem que eu fiz para a Bahia. E lá na Chapada Diamantina, quem já teve a oportunidade de conhecer, é muito lindo. E a gente anda por aquelas águas cristalinas, a gente pisa, né? A praia embaixo é pedra, né? Lindo aquilo. Tantas cachoeiras, coisas lindas. E aí eu passei por um lugar e a gente mergulhava, sabe? Assim naquelas águas. E as águas continuavam límpidas, assim, lindas, maravilhosas. Mas a gente passou por um lugar que tinha um lugar lindo. E uma cachoeira descia. E aquelas águas também límpidas. Mas no meio tinha algo que fazia assim. E logo assim tinha um nome. Garganta do Diabo. Quem tem coragem de mergulhar ali? Porque todos que mergulham ali ficam. E eu falei, meu Senhor, dá livramento, Jesus, de alguém querer entrar por essa garganta, Senhor, tem misericórdia. E ali as pessoas também aproveitam para fazer os despachos, aquelas coisas. Na Bahia sempre tem isso, né? E então eu fiquei
pensando, dá para você imergir naquilo que você conhece? Dá, mas naquilo que você não conhece. Se não tivesse aquele nome ali, é tão lindo que não parece que as pessoas vão submergir e ficar lá. Mas ficam, não saem. Então, a boa nova para nós é que Deus nos trouxe aqui para levar vocês ao conhecimento do que verdadeiramente é oração. Quantos de vocês oram e por algum motivo parece demorar muito? Quantos aqui? Pode levantar a mão sem medo. Todos, né? Meio tímidozinho assim, mas às vezes demora. Então nessa imersão você vai aprender como é que se ora rápido para receber logo. Né? Para você receber logo, né? E eu deixei uma tarefa para vocês lá no grupo. E nessa tarefa são dos 2 últimos capítulos. Chegou minha amada. Tava faltando a cereja do bolo. Né? E nesse trabalho que a gente está fazendo, você vai precisar estudar os 2 últimos capítulos, bem estudadinho, e tirar 3 lições que a gente vai estar trabalhando aqui. Lá não tem eu dando aquelas colheres de chá, não. Eu eliminei as colheres de chá, tem só eles 2 aí, tricotando a Bíblia. E lá quem vai fazer isso são vocês, não sou eu não. Nos 2 últimos. Então estude um pouquinho mais e nós vamos fazer isso aqui, tá bom? Então agora, já nessa explicação, vamos ficar de pé. Aleluia. Vamos adorar. Eu navegarei. E ali adorarei.
Senhor. Vem como em Oh, nos lava de Pentecoste. tudo que não provém de ti, Senhor. Limpa-nos, ó E Pai. enche-me Oh, de rialabaxererererererei, xandarabassi. Sim, Pai. Espírito, Espírito, Oh, Espírito, se derrama. que desce Se derrama, Senhor. Nos esvazia de tudo que não vem de ti, Vem Jesus. como em E nos enche agora. Pentecoste. Toma nossa mente cativa a ti, Pai. Toma o nosso coração cativo a ti, Senhor. Oh, toma o nosso ser, Pai. Toma, Senhor. Espírito, Aleluia, Jesus. Espírito, que desce Oh, rialabaxei, naiaxi, gandaxaia, gandaxaia. Vem Rererererererei, xandarerererei, xarabassuri, candai. Rererererei, candari, andai, xererererei, xandari, calai. Rererererei, xerererei, candai, achei. Espírito, Nderai, excedei, candararararai, abai, achubi. Ori, canda, xalabai, assim. Delebaxi, delebaxi, delebaxererererei, darararai, achei. Gererererei, xerei, xandarei. Derecandai, achubi, Espírito, Espírito, grande, grande, assim. que desce Alalalai, xandaraia, xarararaia, assim. Vem Esvazia, como Pai. em Restaura, Senhor. Cura, Pai. Toma-nos para ti, Senhor. Rendalai, assubi. Rindai, assubi, andai. Ndalabachuri, andai, ashi. Receba, Senhor. Receba. Oh, Santo, 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 Santo. Toma o teu filho nas tuas mãos, Senhor. Dirige, ó Pai, segundo a tua vontade. Prospera, Senhor, em todo o teu intento, através do teu filho, Senhor. Eis-nos aqui para te adorar, te bendizer. Receba, Senhor, a nossa adoração. Em teu nome, para ti, Senhor, por ti. Oh, Santo, 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 Santo. Aleluia. A paz do Senhor para todos. Amém. É um prazer e um privilégio estar aqui com vocês nesta tarde. Este dia 7 de setembro de 2023, na sua vida, enquanto você era uma substância sem forma, no ventre materno, este 7 de setembro estava escrito. E Deus vai começar a desvendar para cada um de vocês o que é que está escrito neste livro. O pastor Marcos leu aqui Ezequiel 47, que fala justamente daquele momento em que você se rende de maneira tão completa, tão plena, de maneira integral, nas mãos do Senhor para cumprir o seu propósito, que você já não tem mais controle de para onde você vai, ou em que condição você vai, e no que consiste a sua vida desse ponto em diante. Até hoje é uma realidade
de hoje em diante, é uma nova realidade. Acaso não percebeis? Diz o Senhor: eis que faço uma coisa nova, que está vindo à luz. Gálatas 4, versículo 19, Paulo escreve para a igreja: eu continuo lutando em oração, como uma mulher que está com dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E nesses dias que estivemos ali preparando esta imersão, nós estivemos fazendo como Paulo estava fazendo em prol daquela igreja de Corinto, lá na Acaia, em favor da comunidade cristã, escudo da fé. Amém? Então vocês podem sentar. Nós vamos abordar muitos textos da palavra de Deus nessa ministração, mas eu tinha realmente o propósito de fazer uma menção rápida de Ezequiel 47 e ligar Ezequiel 47 com o texto de Hebreus capítulo 6, porque em Hebreus capítulo 6, no primeiro versículo do capítulo, fala: irmãos, deixando de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar rumo ao que é perfeito. Então, esse ato de nos deixar levar é justamente aquele momento em que nós perdemos o controle de nós mesmos, da nossa vida, de para onde nós vamos. E o quê? Deixemos que o Senhor nos leve como vento de um lado para o outro lado, sem saber de onde vem, nem para onde vai. Porque assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E esse nascer do Espírito é o que chega no primeiro pilar da intercessão. Qual é a nossa identidade? O que nós somos de verdade. E a nossa identidade não pode ser dada por uma lei, não pode ser dada por um documento que você carrega no seu bolso. Mas a nossa identidade é dada pelo nosso legítimo e único proprietário. Daquele que nos fez, que nos construiu, que nos formou. E não formou de qualquer forma. Ele formou como? A imagem de si mesmo. É como se Deus dissesse: eu vou fazer uma miniatura de mim mesmo. E a essa miniatura aqui, eu vou ensinar tudo. Eu vou fazê-lo um pouco menor do que os anjos. Um pouco menor. Mas com o propósito de fazer com que os anjos o sirvam.
no propósito de fazer com que os anjos ouçam as determinações deles e obedeçam. Por quê? Porque ao final de todo esse processo, eles serão conforme o meu filho unigênito. Conforme o primogênito da casa, eu quero que sejam todos os demais membros da família. Romanos 8, versículo 29 e 30. Porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Glória a Deus. Lembra o que Deus diz? Lá no livro de Isaías, capítulo 52, a minha glória eu não dou a outro, nem a minha honra às imagens de escultura. Mas Deus deu a glória dele para o seu Filho Jesus. Pai, glorifica-me tu junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. E quando está concluída essa oração de João capítulo 17, Jesus fala o que para o Pai? Pai, aqueles que me deste, eu quero que eles vejam a minha glória. Aqueles que me deste, eu quero repartir com eles a minha glória. A glória que tu me tens dado, eu quero que eles recebam também. E é por isso que a última etapa desse processo é justamente a glorificação. E a glorificação vem para coroar toda a nossa trajetória na terra com o quê? Com o nosso corpo tão perfeito quanto é perfeito o nosso espírito. Com a nossa alma totalmente renovada de toda a contaminação que ela recebeu. Juntos, num corpo incorruptível, imortal, para viver eternamente na glória do Senhor. Essa é a glória final do ser humano. Agora, desse ponto inicial até esse ponto final, existe um processo. Entre o que nós somos e entre o que nós seremos, tem um processo. E qual é o meu papel nesse processo? E qual que é o seu papel nesse processo? O papel de Deus está expresso em Filipenses 1, versículo 6. Aquele que é poderoso para começar a obra, é poderoso para completá-la. Quem começou a boa obra, é poderoso para completá-la. E nós ficamos o quê? Alheios? Inertes? Sem atividade nesse processo? Não. Nós somos cooperadores de Deus nesse processo. A nossa cooperação é mínima. Para Deus, Ele não tem necessidade nenhuma da nossa cooperação. Mas faz a seguinte imagem. Suponha que aquela porta ali fosse porta de uma loja. Aí chega aqui o dono da loja, né, uma pessoa vai com 30, 35 anos de idade, mas ele traz o filhinho dele, que tem 3 anos de idade. Ele fala: filhinho, eu quero que você ajude o papai a abrir a loja, a levantar a porta da loja.
O pai precisa que o filho ajude? Não precisa. Mas ele quer que o filho sinta o quê? Eu ajudei o papai a levantar a loja, a porta da loja, a abrir a porta da loja. Entende isso? Todo esforço que podemos fazer não acrescenta nada. Mas Deus quer que nós sejamos participantes de todo esse processo. Por quê? Porque isso faz parte do nosso gozo, do nosso prazer, da nossa alegria. Imagina aquele menininho quando voltar para casa, contando para a mãe, o grande efeito dele, aquela porta enorme que ele olha assim, né? E parece que não tem fim. Eu ajudei o papai a levantar a porta da loja hoje. Pois bem, esse é o prazer que Deus quer dar para mim e para você, na nossa caminhada, enquanto passamos por este processo. Na mente de Deus, já é um processo finalizado. Naquele capítulo 17 de João, quando Jesus estava orando pelos seus discípulos, ele viu você aqui. Ele me viu aqui. Ele nos contemplou aqui. E quando ele falou, meu Pai, eu rogo não somente por estes. Quem é que estava com Jesus naquele dia? Os seus 12 apóstolos. Mas ele falou, eu não rogo somente por estes, mas eu rogo por todos aqueles que pela palavra deles hão de crer em mim. Então, nosso nome foi mencionado naquela oração de Jesus. Aleluia. E Jesus, que fez aquela oração como intercessor, continua orando hoje ao Pai. Pai, é por eles que eu me santifico. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus, hoje, exerce diante do Pai o papel de intercessor. É isso que você vai ver lá quando estudar o intercessor, Jesus, intercessor por excelência, um intercessor perfeito. Como em tudo que o Senhor fez, ele teve a marca da perfeição. E é com ele que nós vamos aprender como exercer o papel de intercessores segundo o coração do nosso Pai Celestial. Amém? Segundo, nós já mencionamos, de tudo aquilo que Deus criou, a única criação que Ele tocou com as suas próprias mãos foi o quê? O ser humano. Como que Deus criou todas as demais coisas? Haja, apareça, produza, encham-se os mares de peixes, produza a terra árvores em abundância, cujo fruto esteja nela sobre a terra. Não é isso? Ele foi dando a ordem, e à medida que ele foi dando a ordem, as coisas foram surgindo. De onde? De onde não existia coisa alguma. Então Deus é incriado e é o criador de tudo que existe. É por isso que os anciãos, quando estão adorando ao Pai, aqueles 24 anciãos, eles falam, Senhor, nós não merecemos essa coroa. Se prostram, tiram a coroa da sua cabeça e falam, não, Senhor, o único que pode dar a coroa és Tu, porque Tu fizeste todas as coisas, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. É isso. Só Ele tem a glória.
e ninguém mais. Então esse Deus glorioso, todo-poderoso, infinito, criou todas as coisas unicamente através da sua palavra. Ele ordenou, ele liberou a palavra, ele deu a palavra e ela surtiu o seu efeito. E ele diz o quê? E assim é toda palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a enviei. Toda palavra, sem exceção nenhuma. É por isso que quando ele deu a palavra de formação do céu e a terra, o céu e a terra surgiram. Quando deu a palavra para que houvesse uma expansão no firmamento, surgiu a expansão. Quando ele determinou que surgissem os astros luminosos, surgiram. Interessante é que antes de criar os astros luminosos, ele criou a luz. Portanto, a nossa claridade, a luminosidade não depende da estrela que lidera o nosso sistema, não depende do sol, depende da palavra de Deus que criou e que sustenta tudo. Amém? Muito bem. E então, conforme falamos no sexto dia, Deus falou: agora façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os aves do céu, sobre as feras da terra, sobre tudo que se move em toda a terra. Então Deus criou o homem e dotou o homem de poder para administrar todas as demais criaturas de Deus na terra inteira. Entregou tudo na mão do homem. Esse homem gozava da comunhão, da intimidade com Deus, marcada diariamente com encontros, sempre às 6 horas da tarde, na viração do dia. Deus ia lá e tinha a sua conversa diária com o homem. E para que o homem gozasse de tudo isso, Deus colocou apenas uma restrição. Qual foi a restrição? De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal que está no meio do jardim, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quantas árvores havia no meio do jardim? No meio, 2. Havia uma que era proibida, a árvore da ciência do bem e do mal, e havia lá uma árvore que era o maior presente do homem para o ser humano. Qual era essa árvore? Árvore da vida. Deus colocou as 2 árvores no meio do jardim. Dessa você não vai comer. O homem podia ter comido a árvore da vida antes de pecar, e aí viveria por toda a eternidade. Não seria necessário nascer de novo para herdar e para poder começar da árvore da vida. Mas como ele pecou, toda alma que pecar morrerá. Então agora o homem teria que sofrer a condenação da morte, para depois da morte poder o quê? Viver. Teria que cumprir a sentença de condenação. Mas essa morte não era simplesmente uma morte física. Ele estava morto espiritualmente. E o que significa estar morto espiritualmente? Estava separado da vida de Deus. E separado da vida de Deus, não tem vida.
Então, para que ele pudesse ser resgatado, era necessário que fizesse o que a partir de agora? Que ele fosse adotado por Deus como filho. E Deus decidiu: eu vou enviar a minha semente de vida para a terra. E todo aquele que receber a semente de vida vai viver. Essa é a divina semente. Você consegue identificar essa divina semente? Quem é a divina semente? Jesus. Então é por isso que o homem, quando recebe Jesus, ele se torna filho de Deus. Ele recebe Jesus e Deus o adota como filho. E no momento que ele recebe Jesus, ele recebe o Pai também. Quem recebe a mim, disse Jesus, recebe o Pai. E esse homem, então, é gerado pelo Espírito Santo, como todas as demais coisas da terra foram geradas. Deus dava a palavra, e o Espírito Santo pairava sobre a face das águas e fazia as coisas acontecerem. Assim foi quando Ele nos deu a vida, quando Ele nos regenerou, quando Ele nos gerou como seus filhos, em nome de Jesus. Amém? Então, de tudo que Deus fez para o homem, Deus falou: olha, só uma coisa eu vou restringir para você: não coma do fruto dessa árvore. De tudo mais você pode comer, menos dela. E o que o homem fez? Foi direto naquela árvore. E aí aconteceu o quê? Trouxe a morte para si e a morte para toda a sua descendência. Um homem pecou, então a morte passou para todos os homens, porque naquele homem que pecou, todos os demais pecaram com ele. Então, conforme foi desse momento em diante, todo o processo de ingresso do homem no reino de Deus tinha que ser como? Através da adoção como filho. E Deus quis mostrar isso para a humanidade. Ele quis que o homem entendesse esse processo. E decidiu fazer o quê? Adotar um homem. E que homem foi esse? Abraão. No momento que Deus tomou a decisão de adotá-lo, como é que ele se chamava? Abrão. Abrão significa pai exaltado. E Deus então adota esse homem, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E o que esse homem faz? Ouve e obedece. Ele fez o quê? Deus deu a palavra e ele cooperou com Deus. Qual foi a cooperação dele? Sair da terra de onde Deus o mandou sair e ir para a terra que Deus mandou que ele fosse. Simples assim. Lá no Éden, o homem desobedeceu. Quando Deus chamou esse homem, ele fez o quê? Obedeceu. Ele começou a inverter aquele processo de separação de Deus. Quando chega no capítulo 17, Deus chama esse homem e fala: a partir de hoje, não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho constituído. Estabelece aliança com aquele homem, o adota como filho e fala: de hoje em diante, eu estou mudando o seu nome. Por quê? Porque a partir desse momento, Abraão tornou-se o quê? Filho de Deus. Amém? E entre as coisas que Deus prometeu a Abraão, tinha o quê? Abraão, a tua descendência será peregrina na terra. Eu te dou essa terra aqui, Abraão, mas a tua descendência será escravizada. Ela será escravizada durante 400 anos, mas eu
vou trazer de volta para essa terra e darei a ti e a tua descendência para sempre. Foi por isso, irmãos, que lá em Êxodo capítulo 4, Deus chegou para Faraó e falou assim: Faraó, deixa o meu povo ir. Israel é meu filho. Israel é meu primogênito. Então deixa que ele vá. Porque se você recusar deixá-lo ir, eu matarei o teu primogênito. Você já conhece a história, né? Aconteceu todas aquelas peças, o Faraó se endureceu, não deixou o povo ir, até que aconteceu o quê? Morreu o filho dele, o herdeiro do seu trono. Aí ele pegou e deixou o povo ir embora. Mas eu pergunto para você, esse povo que Deus adotou de maneira nacional, como filho dele, correspondeu ao que Deus desejava? Esse povo caminhou na obediência. O que Deus falou com eles lá em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6? Se diligentemente ouvires a minha palavra, serás a minha propriedade peculiar em toda a terra, porque toda a terra é minha. Toda a terra me pertence, mas você vai ser uma propriedade especial. Geração eleita, nação santa. Não é isso? Qual era a condição? Se me obedecer, será assim. Ele obedeceu? Não. Mas aí, irmãos, acontece o seguinte. Lembra que Deus enviou a própria semente dele para a terra? Aí Deus envia Jesus. E Jesus faz o quê? Obedece ao Pai em todas as coisas. Vive aqui a vida que Deus determinou que o homem vivesse. E assim como em Adão nós perdemos o governo da terra, perdemos a administração da terra, em Jesus aconteceu o quê? Nós recuperamos esse governo. Então, quando Deus diz para você assim, olha, faz isso em meu nome, não é só, Senhor, sabe, Pai, me socorre, me dá um emprego porque eu estou desempregado, eu te peço em nome de Jesus. Não, irmãos. Ah, Senhor, me ajuda a pagar o aluguel do mês. Não. Em nome de Jesus, não. Salmo 2, versículo 8, fala o quê? Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Então, quando o Filho de Deus, que recebeu Jesus, que vive com Jesus, faz ao Pai uma oração de pedinte, ele está desonrando o Pai Celestial. Eu prometi para ele que daria uma nação inteira. E ele pede uma casinha para morar. Aí você diz, mas é errado pedir casinha? Não, não é errado. Não é errado pedir a casinha. Mas antes de pedir a casinha, glorifica a Deus com a sua oração. E como é que você glorifica a Deus com a sua oração? É o que nós vamos aprender no decorrer desse período aqui. Amém? E se nós aprendermos isso, não será necessário pedir para Deus essas pequenas coisas. Mateus 6,33 fala o quê? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas? Não precisa buscar. Não precisa pedir. Ele simplesmente dá, simplesmente libera. Amém? Amém?
Salmo 127, versículo 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois aos seus amados ele o dá, enquanto dormem. Porque esse amado, quando está acordado, faz o quê? Busca o reino de Deus em primeiro lugar, vive em função do reino de Deus na terra. Clama: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aí, não precisa pedir aquelas pequenas coisas. O Pai entrega essas pequenas coisas. Lembra do que diz Deuteronômio capítulo 28? Aquele que caminha em obediência às bênçãos, correm atrás. O que significa a bênção correr atrás? Significa que se você fizer isso, mesmo que você queira correr da bênção, a bênção corre mais do que você e te alcança. Eu vim para ficar com você, eu sou tua, eu te pertenço e não te deixo por nada. É isso que vai acontecer. E ela corre atrás. Por quê? Porque nós não estamos correndo atrás dela. Se nós corremos atrás dela, ela corre de nós. Não é assim que acontece? Mas, quando nós assumimos a nossa identidade, nos colocamos com a importância que Deus nos concede. Nota bem, não é a importância que nós nos concedemos, isso aí não significa nada. Nem aquela declaração, eu sou nada. Deus me fez. Deus operou. Deus realizou. Deus fez acontecer. Então aquilo que Ele fez acontecer faz com que as bênçãos corram atrás de nós e nos alcancem. Amém? Então, como que nós podemos responder essa questão? Qual é a nossa identidade? Nós somos o quê? Filhos de Deus. E conforme diz a palavra, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. O que significa o termo co-herdeiro? É herdeiro com Cristo. Cristo não é o primogênito? É. A nossa herança é igual a dele? A nossa herança é igual a dele? Não é. Não é. Entendam bem a questão. Jesus era o único herdeiro, o unigênito do Pai, não é isso? A quem pertencia toda a herança do Pai? Só para Ele. Só. Ele falou: meu Pai, eu não quero herdar tudo sozinho. Eu quero ter irmãos para repartir a minha herança. Você percebe que Jesus faz o contrário? Sempre fez o contrário. Quando tem uma grande herança, o irmão quer matar o outro para ficar com a herança sozinho. E Jesus não. Ele quis gerar novos irmãos para repartir a herança dele. Então, irmãos, quando Jesus fez isso, ele falou: filho, é possível. Mas, como eu só tenho você, eu vou ter que usar você como uma semente. Aí, usando você como semente, eu vou conseguir gerar irmãos para você. Mas para eu te usar como semente, filho, eu tenho que te lançar na terra. E você vai morrer. E vai passar por todo o processo que a semente passa. De ser desfeita, de ser rasgada, de ser dilacerada.
para, uma vez desfeito no meio da terra, gerar uma árvore que dê muitos e muitos frutos iguais a você. Esse processo vai ser doloroso. Esse processo vai doer demais. Imagina Jesus conversando com o pai, né? Ah, pai, mas não tem outro jeito, não tem outra forma? Não tem uma forma mais fácil, menos dolorida? Não, filho. Só, se você quiser, só pode ser assim. De outra forma, não tem como fazer. Aí o que ele fez? Então, eu aceito. Imagina o filho tirando o seu manto de glória, a sua coroa. Pai, eu estou pronto para ir. Muito bem. Mas para você fazer isso também, filho, você não vai poder ir lá desse jeito. Você vai ter que assumir um corpo limitado. Você vai ter que entrar pela porta que os seres humanos entram. Você vai ser colocado no ventre de uma mulher. Vai cumprir vários meses. E você vai nascer lá, pequeno, indefeso. Você vai aprender e vai viver tudo aquilo que os homens vivem. Para que você seja o sumo sacerdote compassivo. Passar pelo menos a situação que eles passam, para você poder entender as angústias deles. Os dilemas deles. O que faz com que eles chorem. O que faz com que eles se alegrem. Você vai ter que passar por tudo isso. Aí sim, você vai poder dar a sua vida por eles e se multiplicar extraordinariamente. E aí, você não vai mais ser o meu unigênito. Aí, você vai ser o meu primogênito. E os seus demais irmãos vão ser os demais filhos da nossa família. Os cidadãos celestiais. Os que vão dividir a herança com você. E diz a Bíblia, em Hebreus 12, versículo 1 e 2, que Jesus, para ter o gozo de ter irmãos, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e assentou-se na destra da majestade nas alturas. Jesus chegou à seguinte conclusão: vale a pena passar por tudo isso, pelo prazer de ter irmãos. É por isso que diz a Bíblia também em Hebreus, que diz: não se envergonha de nos chamar irmãos. Para ele é um prazer dizer: eu subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus, se colocando na condição de igualdade conosco. É prazer para o Senhor fazer isso. Lembra da oração sacerdotal, intercessória? Meu Pai, aqueles que me deste, eu quero que estejam comigo. Estejam na minha glória comigo. Aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a glória que me tens dado, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Eu quero que eles vejam. Eu quero que eles participem, eu quero que eles compartilhem toda a minha herança,
Agora, voltando à nossa pergunta. Qual é a parte do primogênito? É a porção da herança, o quinhão da herança em dobro. O primogênito divide a herança em quinhões. Mas quando vai dividir a herança, é colocado mais um quinhão. E o primogênito recebe o dobro do quinhão. Recebe o quinhão dobrado. Recebe o dobro dos demais herdeiros. Então essa é a herança de Jesus. E a nossa herança é o quê? A metade da herança de Jesus. E você já pensou o valor da metade da herança do Filho de Deus? Por isso que Paulo diz lá em Romanos 8,18, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? Então, essa é a nossa herança. E para que nós saibamos, tenhamos certeza de que nós somos herdeiros de Deus, ele fez o quê? Eu não vou entregar a herança para você agora, mas eu vou te entregar um penhor. Um penhor. Um sinal claro de que você é meu filho e meu herdeiro. Qual é esse penhor? O Espírito Santo. Como penhor da nossa herança, ele nos deu o Espírito Santo. Para nós, o Espírito Santo é penhor. Eu tenho certeza do meu quinhão de herança, porque Deus me entregou o Espírito Santo como penhor, como garantia de que o restante da herança eu vou receber no tempo certo. Muito bem? E para Deus, o Espírito Santo que Ele colocou em nós é o selo. Quando Deus nos dá o Espírito Santo, Ele nos sela como o quê? Seus filhos, seus herdeiros, inscritos no seu testamento. Amém? Então nós temos a nossa herança garantida como filhos e herdeiros de Deus. Quem somos nós então? Filhos de Deus, herdeiros segundo a promessa. Aleluia! E no segundo ponto agora, qual é a nossa posição? Ser filho dá direito a uma posição dentro da família. Qual a posição que cabe a cada um de nós? O primeiro aspecto da nossa posição é justamente nós termos sido incluídos na morte e na ressurreição de Jesus. Por que hoje nós fazemos parte do corpo de Cristo? Porque nós somos colocados no corpo dele quando ele morreu. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Que momento Jesus foi levantado da terra? Quando ele foi crucificado. Foi suspenso entre o céu e a terra, amarrado e pregado. Naquele momento, ele fez o quê? Atraiu todos a si mesmo. Para quê? Para que nele, e consequentemente em nós, fosse cumprida a sentença de condenação. Deus é justo. Ele falou, você vai morrer. Então, para o homem não passar pela morte eterna, que não é morte física, é morte espiritual, para o homem não passar pela morte eterna em espírito, ele colocou o homem em Jesus. Amém? Amém. Todos foram incluídos em Jesus. E foram incluídos para quê? Para morrer com ele. Se você pega lá Romanos capítulo 6, fala o quê? Sabendo isto, versículo 6 em diante, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo, porque aquele que morreu está justificado do
pecado. Em outras palavras, quem morreu, e morreu com quem? Em Jesus, não deve mais nada. Está livre de toda condenação, de todo débito. Por quê? Porque a nossa condenação já foi cumprida em Jesus. Quando nós somos o quê? Incluídos em Jesus. Amém? Você se lembra que o pastor Marcos falou aqui, irmãos? Quando nós entendemos, quando nós conhecemos, fica mais fácil confiar, não é isso? Agora, quando você não consegue entender, não consegue compreender, a confiança fica mais difícil. Você lembra do Tomé? Maria Madalena viu Jesus, eu vi Jesus. Depois de outras mulheres, nós vimos Jesus. Depois dos apóstolos viram Jesus, ele não acreditou. Ele comeu conosco, falaram de Jesus. Mas nem que eu tivesse aqui visto ia acreditar, quanto mais sem ver. Aí na semana seguinte Jesus chegou lá no meio dos discípulos, ele falou: Pai, seja convosco. Vem aqui, Tomé. Põe o teu dedo aqui. Coloca a tua mão aqui do meu lado. Por que ele disse isso? Porque Tomé falou: nem que eu veja, eu creio. Se eu ver Jesus aqui, se eu ver Jesus comendo aqui, se eu ver vocês todos comendo com Jesus, eu não vou crer. Eu só vou querer se colocar o meu dedo onde o cravo furou e a minha mão onde a lança rasgou a lateral do corpo de Jesus. Se isso não acontecer, de maneira nenhuma eu crerei. Ou seja, eu não vou crer nem nos meus olhos, nem no que eles viram. Por isso Jesus chamou ele: vem aqui, coloca a tua mão. Só que quando Jesus chegou e chamou ele, não foi necessário. Ele se prostrou diante de Jesus e falou: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou o quê? Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Mais uma vez, Deus falou de mim e de você. Nós não vimos, nós não tocamos, mas nós cremos. O Senhor vive em nós. Nós nos movemos e existimos no Senhor. E não precisa ver nada para ter convicção disso. Simplesmente convicção está em nós. E é dada a nós por quê? Pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Amém? Muito bem. Então, Jesus falou: porque me visto também cresce, bem-aventurados que não viram e creram. Muito bem. Agora, prosseguindo. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia? Os que foram mortos com Jesus, aconteceu o quê? Ressuscitaram com Jesus. E da mesma forma que a morte foi em espírito, a ressurreição também foi em espírito. Mas como que podia ser isso se eu não tinha nascido ainda? Quando que o seu espírito foi formado? Nem tente saber sobre isso. Porque é impossível você saber, ter uma informação como essa. Mas Deus fala: eu peguei o seu espírito e coloquei em Jesus, na morte e na ressurreição. E eu te fiz um com Ele. Você é corpo de Jesus. E desse corpo, Jesus, o próprio Jesus é o cabeça. Aí nós fazemos o quê? Não entendi nada, Senhor. Mas se é assim que aconteceu, é assim que eu creio. Ponto. O que nós conseguimos entender, amém, nós podemos receber pela fé também.
E que nós entendemos? Recebemos pela fé, só pela fé, porque está escrito na palavra de Deus que é o quê? Inerrante, infalível, eterna. Mesmo que o céu e a terra passem, ela jamais passará. Amém? Só que em segundo lugar, nós fomos o quê? Quando Jesus morreu, nós morremos com Ele. Quando Jesus ressuscitou, ressuscitamos com Ele. E quando Jesus subiu ao céu, aconteceu o que conosco? Fomos assentados nas regiões celestiais com Jesus. É o que diz em Efésios capítulo 2. Estamos assentados nas regiões celestiais, acima de todo poder, potestade e nome que se nomeia não somente nesse século, como também no vindouro. Então a nossa posição em Cristo chegou no ponto lá do início, lembra? Eu farei do homem um pouco menor do que os anjos. Agora não é mais. O homem em Cristo já ficou maior do que os anjos. E é por isso, irmãos, que quando um de nós chega na glória do Senhor, sabe como somos recebidos lá? Os anjos estão perfilados, e vendo que o príncipe herdeiro do reino de Deus vai chegando, eles vão fazendo assim, e vai passar. É o filho chegando no palácio do rei, que é o seu pai. E receberá com todas as honras por aqueles que são como soldados da terra, segurança da terra. Aqueles trajes lindos, né? Aqueles uniformes lindíssimos. Mas o filho vai passando e eles vão fazendo o quê? Prestando a honra devida ao Filho do Eterno que chega à casa do seu Pai, para estar nela em todo o tempo. Santos do Altíssimo somos nós. Amém? Apocalipse 1, de 4 a 6 diz o quê? Que nós somos reis e sacerdotes. Você conhece o texto, né? João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e voz seja multiplicada da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos constituiu em reis e sacerdotes diante de seu Deus e Pai. Nós somos o quê? Reis e sacerdotes diante de Deus. O que o sacerdote faz? Você lembra que Jesus é nosso intercessor e que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão? O que Jesus faz? Intercede por nós. Então o que o sacerdote faz? Intercede pelos demais. Então, quando nós estamos intercedendo, nós estamos exercendo o nosso sacerdócio diante do Pai. Por isso Deus diz: eu busquei um intercessor. Eu procurei alguém que estivesse na brecha, que estivesse tapando o muro perante mim por este povo, mas a ninguém achei. Então, pela minha justiça, eu precisei trazer o juízo que tinha prometido e que traria. Lembra do Abraão? Abraão foi intercessor a favor de Ló. Senhor, destruirás tu o justo com o ímpio? Não fará justiça o Deus de toda a terra? Se naquela cidade tiver 50 justos, eu não destruirei se encontrar 50 justos. Senhor, e se tiver 45, se faltar só 5? Eu não destruirei se tiver 45. E Abraão foi até que chegou a 10. Senhor, e se tiver 10 justos? Eu não destruirei por amor aos 10. Mas não tinha 10 justos em Sodoma. Quantos justos tinha em Sodoma? Só um. Aí Deus destruiu a cidade, mas livrou o justo para que não fosse condenado com o ímpio. Abraão foi intercessor. O que é intercessor? Aquele que
pleiteia o direito, pleiteia a bênção, pleiteia o benefício em favor de outra pessoa. Ele estava pleiteando principalmente em favor de Ló, que era seu sobrinho. E Deus fez o quê? Ouviu e atendeu. Amém? Então, quando nos apresentamos diante de Deus como sacerdotes, estamos fazendo isso, levando diante do Pai a causa que não é nossa, é de outra pessoa, é de outra pessoa. Pode ser membro da nossa família, pode ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso filho, nosso sobrinho. Pode ser uma pessoa que não conhecemos, lemos no jornal, ouvimos uma notícia e começamos a interceder por aquela pessoa. Estamos pleiteando a causa daquela pessoa diante de Deus. Estamos exercendo o nosso papel de sacerdotes. Mas eu pergunto para você, e o que o rei faz? O rei manda. O rei determina. Ou como foi falado, o rei decreta. E eu pergunto para você, e o príncipe faz o quê? Tudo aquilo que o rei faz no limite de poder que o rei concedeu para ele. Qual foi o poder que Jesus concedeu para os seus discípulos? Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e para desfazer toda obra do mal. Esse é o limite do poder. Eu pergunto a você, é pouco poder ou é poder suficiente? Mais do que suficiente. Eu dou para vocês poder. Depois lá em Atos 1:8 ele confirma isso, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, é para fazer tudo isso, onde? Onde quer que o Senhor nos enviar. Pronto. Tem alguma restrição, algum limite? Não tem. É poder total para fazer aquilo que está no coração do Pai. Amém? Muito bem. Segundo Coríntios capítulo 5, 17 a 21, fala o quê? Da nossa posição. Nós somos embaixadores. Você sabe que geralmente o príncipe assiste o pai, assiste o rei na capital, não é? E o que o embaixador faz? Ele representa o país dele num país estrangeiro. Representa o país no exterior, no interior de outro país. E como embaixadores nós representamos o reino de Deus, onde? Na terra. E qual a nossa atividade aqui enquanto embaixadores? Promover a reconciliação do homem com o Senhor, da criatura com o seu Criador. Reconciliação. Promover a paz entre o homem e Deus. Essa é a nossa atividade enquanto embaixadores do reino de Deus na terra. Depois, guerreiros de intercessão. Gibor. O que é um Gibor? Gibor é um guerreiro muito bem preparado. E por guerreiro bem preparado, nós entendemos o quê? Maneja bem a palavra da verdade, sabendo usar a arma certa, de acordo com a necessidade que está sendo vivida. Então, o que significa? As armas da nossa milícia são poderosas para a destruição de fortalezas inimigas. Mas eu tenho que saber de todas as armas que a palavra de Deus me traz,
Qual a adequada para derrubar essa fortaleza e para derrubar aquela fortaleza? E como é que eu faço isso? Me apresentando diante de Deus em oração e buscando o comando de Deus. Nós somos guerreiros? Somos. Então temos que obter o comando do nosso comandante, do comandante em chefe, daquele que olha para toda a situação e sabe o melhor momento e o melhor ponto para atacar e para vencer aquela fortaleza inimiga. E ele vai dizer o quê? Vai por aqui, entra por aqui, vai ali. E aí nós fazemos isso e a vitória é o quê? Certa. E se eu atacar de qualquer maneira? Eu vou sofrer o dano. Você sabia que nós podemos vencer e sofrer o dano ao mesmo tempo? Quem ouviu falar do termo vitória de Pirro? Esse termo vitória de Pirro está ligado a uma guerra que teve no ano de 168 a.C. Lutaram um rei chamado Pirro contra os romanos. Só que em 168 a.C., os romanos não eram aquela potência que se tornou depois. Era o que é chamado de potência emergente. Os sucessores de Alexandre Magno, e Pirro era um sucessor de Alexandre Magno, ainda eram muito poderosos na terra. Entenderam? Muito bem. E essa guerra juntou justamente Pirro, que reinava no território onde Alexandre havia nascido, que era a Macedônia, e os romanos. E quando teve a batalha, quando teve o confronto, o Pirro foi vencedor. Mas sabe a declaração que ele fez depois da batalha, depois daquela vitória? Ele falou assim: mais uma vitória como essa, e eu estou perdido. Como que você pode entender essa questão da vitória de Pirro? É quando o esforço que você fez para vencer foi tão grande, que a vitória se tornou praticamente simbólica. Você foi declarado vencedor, mas você nem se sente vencedor. Ah, eu não quero uma vitória como essa mais nunca na minha vida, porque mais uma dessa eu estou perdido. Entende isso? Eu vou tirar um exemplo da palavra agora. Davi lutou muitas vezes contra os filisteus. Muitas. Tanto quando Saul era rei, como depois que ele começou a ser rei. Aí, uma certa vez, os filisteus vieram contra Davi, e ele chegou para Deus e falou: Senhor, como que eu vou enfrentar esses inimigos? Aí Deus deu para ele uma estratégia. Davi foi, e foi qual o resultado? Venceu uma vitória com V maiúsculo. Tipo, não perdi soldado nenhum e consegui a vitória. Essa é a vitória com V maiúsculo. Tudo bem? Mas aí passou pouco tempo, os filisteus voltaram para guerrear contra Davi. Davi, como muitos de nós podemos ter pensado: bom, eu já fui vitorioso uma vez, se atrever a voltar, eu vou lá e vou estraçalhar com eles, vou acabar com eles. Ele podia ter ido e podia ter vencido. Agora entende bem o que eu vou falar. Com certeza, o custo dessa vitória teria sido muito maior dessa vez. Por quê? Porque os inimigos, essa é a estratégia dele. Então, quando você conhece a estratégia do inimigo, você tem condição de enfrentar de condição muito superior. Você antecipa as ações dele. Então, Davi não quis simplesmente usar aquela estratégia vencedora. Ele falou para Deus: Senhor, e agora? Devo ir contra eles como fui na vez anterior? O que Deus falou para ele? Não. A estratégia agora é outra. Agora você vai para o campo das amoreiras. E você vai ficar escondido no campo das amoras.
não vai tomar atitude nenhuma, não vai fazer absolutamente nada. Quando você vê que as amoreiras estão balançando, então você sai contra eles, porque eu passei e estou na sua frente para combater. E Davi ficou ali. Não dá para falar quanto tempo ele ficou, se foi um dia, se foi uma hora, se foi uma semana. De jeito nenhum. Ele ficou. Enquanto a moreira não balançar, não sai daqui. Aí quando ele viu que elas balançaram, ele falou, agora vamos ao ataque. Aí atacou e pegou o inimigo com o famoso elemento surpresa. Chegou por onde o inimigo não esperava ser atacado. E aí a vitória foi o quê? Novamente com V maiúsculo. Essa é a diferença entre a vitória de Pirro e a vitória de um rei como Davi, que era um rei segundo o coração de Deus. Amém? Em terceiro e último lugar, a nossa missão. Vimos a identidade, vimos a posição e agora veremos a missão. Deus fez tudo aquilo por nós, nos deu aquela identidade gloriosa, nos elevou a uma posição de tamanha importância, para que façamos o que com tudo isso? Em primeiro lugar, cumprir a grande comissão. Quando Jesus apareceu para os discípulos, lá em Mateus 28, 18 a 20, ele falou assim, todo poder me foi dado no céu e na terra. Então, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estou mandando vocês irem, mas vocês não vão sozinhos. Eu vou com vocês em todos os lugares. Eu jamais vou mandar você onde eu não esteja junto de você. Então você tem a autoridade do meu nome e você tem a convicção da minha presença. Então, tudo o que ele fez é para que nós sejamos o quê? Preparados, capacitados, prontos para executar a grande e elevada missão que recebemos de trazer de todos os povos da terra um povo santo e preparado para o Senhor, para reinarem conosco durante toda a eternidade. Amém? Segundo lugar, testemunhar do Senhor em todos os lugares. Lembra do texto que foi dito? Atos 1:8. Sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Apesar do Senhor dizer, onde quer que você vá, estarei com você, antes de ir, nós devemos fazer o quê? O que Davi fez. Senhor, eu devo ir? Senhor, eu devo ficar aqui? Senhor, qual deve ser o meu movimento? No sentido de cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Ele vai dizer. E nós vamos fazer o quê? O que Ele mandar. Nesse sentido, irmãos, é importante, muito importante, a experiência de Filipe lá em Atos capítulo 8. Filipe estava fazendo um trabalho extraordinário em Samaria. Aí, de repente, recebe uma ordem, e a ordem diz o seguinte, sai daqui e vai para o estado de Gaza, que está deserta. O que você pensaria? Por exemplo, está o Marcos aqui, né? Aí a igreja está se multiplicando, está avançando, está crescendo. Marcos, você vai sair daqui e vai lá para uma estrada, lá nos confins de Franco da Rocha, e não tem ninguém lá. Mas é para você sair daqui e ir para lá. E para piorar a situação, falta 5 minutos para começar um culto que estava todo mundo contando com a ministração poderosa de Deus através da vida dele. Pois é. E aí faz o quê? Mas Senhor, amanhã eu vou.
Quando Filipe recebeu aquela ordem, ele fez o quê? Se levantou e foi. A estrada estava deserta. Mas Filipe teria que sair de Samaria e andar. E a viagem era feita a pé. Deus sabia o tempo que ele ia demorar para chegar na estrada. Que quando Deus deu a ordem, estava o quê? Deserta, não tinha ninguém andando por ela. Mas como Filipe se levantou imediatamente e foi, o que aconteceu? Quando a carruagem do ministro da fazenda da rainha da Etiópia passou por lá, Filipe já estava no lugar. Aleluia! E ouviu o homem ler: como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. A Filipe, está lendo Isaías. Você entende o que está lendo? Não tem como entender. O profeta está falando dele mesmo ou de uma outra pessoa? Filipe falou, ele está falando de Jesus. Jesus é o cordeiro. Jesus é a ovelha muda. Jesus é o que foi moído pelo Pai em nosso lugar. Jesus que nos deu a salvação, Jesus que nos dá a vida eterna, Jesus que transforma a vida do homem, Jesus que transforma as nações inteiras. Aí uma foi se enchendo daquela convicção, daquela fé, iluminando a verdade, e quando chegou no lugar, olha, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado em nome desse Jesus? Filipe falou para ele o quê? Nada impede. Se você crer de todo o seu coração. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Desceram da carruagem, Filipe batizou o homem, e quando o homem saiu da água, Filipe desapareceu. E mais uma coisa, né, pastor Marcos? Um homem levado pelo Espírito, Filipe nunca mais voltou para Samaria. Porque o Espírito Santo fez Filipe desaparecer aqui e aparecer na quarta cidade adiante. Aí foi pregando ali até que chegou em Cesareia. E 20 anos depois, Filipe continuava em Cesareia. E a igreja de Samaria ficou sem Filipe. Assim é o Espírito Santo movendo na vida da igreja, com a inteira liberdade que ele deve ter. Amém? Muito bem. Terceiro, anunciar as virtudes de nosso Senhor. 1 de Pedro 2, versículo 9, mas vós sois a geração eleita, a nação santa, o sacerdócio real, o povo adquirido, a fim de, tudo isso é feito com a finalidade só, anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Tudo o que Deus fez, Ele fez para nos fazer o quê? Anunciadores das virtudes do nosso Senhor Jesus. Amém? Glorificar ao Pai em nosso viver diário. Lembra que Jesus falou? Que nós devemos agir no lugar onde estivermos, de tal maneira que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao Pai, por aquele que Ele vê de bom, de bem feito em nós. Então, glorificar a Deus no viver diário é anunciar Jesus, é fazer o reino de Deus ser conhecido e fortalecido em toda a terra. Amém? Amém. Servir ao próximo naquilo que contribui para a sua edificação. Isso faz bem para o meu próximo, então eu vou servi-lo. Essa palavra fortalece o meu próximo, então eu vou dizer. Essa palavra enfraquece o meu próximo, então eu vou me calar. E aqui, irmãos, tem um negócio muito impressionante.
ainda que seja uma palavra verdadeira, aconteceu aquilo e você viu que aconteceu, mas vai fazer bem para o seu próximo saber daquilo? Então, por amor ao seu próximo, para edificar a vida dele, para não enfraquecê-lo, você não faz comentário nenhum sobre o assunto. Você não viu nada, você não sabe de coisa nenhuma. Amém? Muito bem. Dispor completamente o meu espírito recriado para servir como útero ao propósito do Pai. Esse ponto, irmãos, esse aspecto é tão importante que nós vamos ter um momento lá no final para dispor o nosso espírito como útero de Deus, para ele gerar no nosso espírito as promessas que ele tem para a nossa vida e para a igreja dele na terra e para o mundo inteiro, em nome de Jesus. O que significa isso? É o que o Paulo fazia em relação aos Gálatas. Ele se entregava a Deus, para Deus gerar nele e através dele tudo o que era necessário para que a igreja fosse o quê? Fosse formada, que Cristo fosse formado na vida daquelas pessoas. Então o espírito dele passou a ser o quê? O útero de Deus. O lugar onde Deus coloca a promessa para que ela gere vida e se cumpra e alcance muitas outras pessoas em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos concluir essa primeira ministração nesse momento. Caso você tenha qualquer questão, qualquer dúvida, pode se sentir à vontade para perguntar, pode anotar e tal. Mais para o final a gente faz uma sessão de esclarecimentos, né? Mas pode ser que à medida que for tendo as demais ministrações, essa dúvida já vai ser esclarecida. Como essa questão aqui. Não tem como a gente entrar nesse assunto agora, porque vai ter o momento certo e adequado para ministrar sobre isso. Amém? Vamos ficar de pé então, em nome de Jesus. Amém. Você entendeu e toma posse da sua identidade em Cristo? E da sua posição? E da sua missão? Muito bem? Então, a sua oração nesse momento vai ser se colocar diante do Senhor. De declarar diante do Senhor a sua gratidão por ter o seu entendimento iluminado. Você sabe que uma das coisas que nós temos que anular na vida das pessoas é o sofisma. Mas o que é o sofisma? Sofisma era uma escola, digamos assim. Mas não é uma escola estadual ou colégio. Não é isso. É uma escola de pensamento. Uma vertente filosófica. E essa vertente filosófica, ela dizia o seguinte: se uma determinada frase faz sentido, ela é verdadeira. Entenderam, né? Isso é o sofismo. Faz sentido, é verdadeiro. Verdadeiro é aquilo que combina com a palavra de Deus. Verdadeiro é aquilo que tem amparo, que tem suporte da palavra de Deus. Se não tem, é mentira. Ainda que faça todo sentido. Essa questão, irmãos, do sofisma é o que tem levado multidões ao suicídio. O diabo coloca um sentimento, né, de rejeição, sabe, de depressão, de desesperança, de que nada de bom vai acontecer na vida da pessoa. Então, para que você continuar vivendo?
É verdade, tem sentido. Para que eu vou viver se eu não consigo nada? Entendeu? Você percebe a questão? Por que nós temos que realmente derrubar, anular os sofismas e estabelecer a palavra de Deus como verdade absoluta? Não é relativa, é verdade absoluta. É ela que determina, ela que declara, ela que faz as coisas acontecerem e o resto não importa. Então, combina com a palavra, é verdade. Vem contra a palavra, é mentira. Por mais sentido que possa fazer, para quem quer que seja, pode fazer sentido para um país inteiro, mas é mentira. Amém? Amém. Vamos então, no seu lugar, na sua maneira de se expressar, se coloque diante do Senhor nesse momento. Amém? Expresse sua gratidão pela instrução, pelo ensino, pela importância de conhecer isso, porque isso é apenas o primeiro passo para você se colocar na posição que Deus tem para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Amado Senhor, em nome de Jesus, aqui está o teu povo, Pai, a tua igreja, o teu ajuntamento, os homens e mulheres para os quais tu escreveste uma história linda. E tu disseste no começo desta ministração, Senhor, que está trazendo à luz uma coisa nova, que todos percebam, que todos vejam, que todos entendam, que todos compreendam, e que todos, Pai, vivam esse novo, vivam, Pai, essa nova realidade em nome de Jesus. Eu sei que tu estás ministrando ao coração de cada pessoa agora, a mensagem específica, Pai, que é para cada um, só para ele, é só para ela. Então, Senhor, eu sei que essa mensagem será completada no decorrer da tarde desse dia, e no decorrer da manhã, e de depois de amanhã, e do restante da vida de cada pessoa presente aqui nesta tarde, Senhor. E é por isso que te louvamos, que te agradecemos, que te glorificamos. Que o teu povo, Pai, mergulhe profundamente nas águas do teu Espírito, nas águas que saem diante do teu trono, que onde quer que ela passa, gera vida e vida em abundância, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos ter um espaço, um período, um intervalo de 15 minutos, tá? Aí tem um cafezinho ali no fundo, tá bem? Aprecie em nome de Jesus. Atenção.